E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de ciências, tá bom? Eu sou o professor Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Gente, no encontro passado a gente falou sobre separação de misturas. A gente falou sobre duas separações, não foi? Quais foram elas? Vamos ver agora. Nós vimos vaporização e decantação. A gente explicou bem direitinho, não foi, na nossa aula pelo Meet. Hoje a gente vai dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre filtração e catação, tá bom? Nós vamos falar sobre esses dois conteúdos. Mas primeiro de tudo o que é, né, a filtração? A filtração simples, gente, ilustrada no exemplo abaixo, né, é feita com a instalação de uma barreira, que pode ser papel ou rede filtro, ou um funil, ou até mesmo um pano, tá bom? O funil é colocado na entrada do recipiente e a mistura de água e areia é vertida para dentro, ou seja, colocada para dentro. Assim, as partículas sólidas, que são chamadas de resíduos, param na barreira e ficam separados do material filtrado, assim como a gente vê na imagem. Temos aí uma mistura de água e areia, um filtrozinho ali, né, que aí já disse que é feito de papel. A areia vai ficar, né, aí nesse filtro, enquanto a água vai escorrer, ou seja, a água irá ser filtrada, tá bom? Filtração é bem simples. Professor, onde é um processo, né, que é utilizado isso? Muito simples, tá bom? Um exemplo de filtração no nosso cotidiano é o ato de passar o café. Né? Nós temos a água que é colocada para ferver, um filtro de café ou um pano, né, que alguns lugares usam um pano. Nós temos o recipiente onde essa água vai cair, né, o café, no caso, que vai ser coado, vai ficar dentro. E o fervedouro, né, que é ali uma chaleira ou uma leiteira, depende de casa para casa, né, onde você vai ferver a água. Então, um exemplo muito fácil de filtração no nosso cotidiano, é passar o café, tá bom? Tem outros, o fato de eu fazer um suco, né? Na hora de passar o suco, né? De peneirar o suco. Deixa eu ver outros. Tem o próprio chá, quando você vai, né, separar as ervas do chá, também é um processo de filtração. Além, por exemplo, dos filtros de barro, né? O filtro de barro também usa esse processo de filtração para poder filtrar a água. Bem simples, né? Essa filtração. Pois vamos para a próxima. Agora, gente, nós vamos falar sobre a catação. A catação, como o nome já diz, é um método de separação de misturas heterogêneas, ou seja, misturas sólidas, tá bom? Heterogêneas de duas fases e sólidas. Esse processo que separa substâncias sólidas de outras substâncias também sólidas, ou seja, sólido mais sólido. É feito da forma manual, ou seja, com as mãos. Para tanto, utiliza-se apenas as mãos ou recorremos do auxílio de algum instrumento, né? Geralmente uma colher ou uma pinça. Alguns exemplos de catação estão aí embaixo, né? Que é a catação de feijão, que você vai catar o feijão, né? Para tirar os ruins. Às vezes vem alguma folha, né? Algum talo, ou até mesmo uma pedra, tá bom? Esse processo é feito com as mãos e eu separo o sólido de outros materiais sólidos. Da mesma forma, a catação de arroz. A catação de arroz também é um processo de catação, tá bom? Catação é o mais simples, né? O próprio nome diz o que é que significa. Não tem nem muito o que explicar. Agora vamos para a nossa atividade remota. Isso mesmo, o vídeo vai ser bem curto, como eu já falei. Esse conteúdo ele é bem simples. Nós temos aqui, primeira questão. Como funciona o processo de separação de misturas, chamado de filtração? Você vai explicar. Como é? O que é esse processo de filtração? Bem simples, né? Eu já expliquei direitinho. Segunda questão.
veja o esquema abaixo e responda. Tá aí o esquema, né? Aí você vai responder a seguinte pergunta: quando em um frasco, né, tem água e pó de café, podemos separar essa mistura assim como mostrado na imagem de cima? Explique. Vocês acham que com esse mesmo processo mostrado na imagem eu posso coar o café? Quero ver a resposta de vocês. Terceira questão: se em um frasco tiver água e pedras, já não é mais areia, é pedras, posso usar o mesmo procedimento da questão anterior para separar essa mistura? Explique, tá bom? Também bem simples, né? Essa questão. Quarta questão: como funciona o processo de separação de misturas chamada de catação? Ela é bem simples, né? A gente explicou faz pouquinho tempo. E última questão: cite exemplos de separação de misturas com o método de catação, ou seja, o que é que eu posso fazer com esse processo de catação? Você vai me dar exemplos, tá bom? A gente falou do arroz e do feijão, catação de feijão, catação de arroz. Deve ter muitos outros mais, se você quiser colocar, tudo bem. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima segunda, tá bom? Eu quero a atividade no caderno e não esqueça, coloque seu nome e turma. E até a próxima!